Diante de uma equação, o que você fizer de um lado da equação, você tem que fazer do outro, senão você altera a igualdade. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Henrique e você está no canal Receita Matemática. Este é um canal onde teorias e exercícios são discutidos nos mínimos detalhes. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora. Além disso, ative o sininho. Facilita a sua vida, porque todos os lançamentos você vai ficar sabendo o quanto antes. Nessa aula, a gente vai discutir sobre a fórmula de Bhaskara. Eu vou pegar uma expressão com coeficientes conhecidos e vou resolver essa equação de segundo grau sem a aplicação da fórmula. Talvez te motive até a deixar um pouco a fórmula de lado para você desenvolver seu raciocínio. Seja como for, esse desenvolvimento ele vai servir como a rotina, como o roteiro, como a receita, para a gente poder demonstrar a fórmula de Bhaskara para você. Então, sem mais delongas, vamos ao trabalho. Quando você olha para uma equação como essa, para resolvê-la eu vou usar essa técnica ninja. Eu vou tentar completar este trinômio de modo a fazer dele um trinômio quadrado perfeito. Aquele que resulta de a mais b ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Sendo assim, o primeiro passo que eu vou dar nesta expressão é pegar o 6 e jogar para o outro lado. Assim, eu fico com 2x ao quadrado mais 8x, tudo isso igual a menos 6. Eu deixei de propósito essa lacuna justamente porque eu quero completar estes dois termos com um terceiro desconhecido, ok? Mas vai facilitar um pouco a nossa vida quando eu pegar esse 2 que você está vendo como coeficiente e pensar em dividir toda a sentença por menos 2. Papo que a gente levou logo na introdução da aula. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, senão eu altero a minha igualdade. Então, neste momento, eu vou dividir todo mundo por 2. Por que, Paulo, você está fazendo isso? Meramente porque trabalhar com x ao quadrado fica mais fácil do que trabalhar com 2x ao quadrado. Você vai entender já já o porquê disso. Assim, ficamos com x ao quadrado mais 4x. Tudo isso é igual a menos 3. Tranquilo? Próxima etapa, próximo passo. Eu tenho aqui ainda apenas dois termos e nós vamos completar com um terceiro para fazer deste um trinômio quadrado perfeito. Mas se você bem lembra do que falamos há minutos atrás, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou escrever este termo diluído, desmembrado, você vai entender. Você vai ficar com x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2. Afinal de contas, a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 2 vai dar 4, vezes x, 4x. Eu não escrevi nada diferente do que já estava escrito em cima, apenas com um formato diferente. Só que agora a gente tem uma grande vantagem. Eu vou completar aqui para a gente não se perder. Eu tenho o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se o meu segundo é 2, o quadrado do segundo é igual a 4. E se eu somei 4 de um lado, para não alterar a igualdade, eu somo 4 do outro lado. E aí as coisas se transformam. Eu consigo olhar para essa expressão e fazer dela uma expressão menor. Por quê? Porque se eu tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, isso é o resultado de x mais 2 ao quadrado. Isso tudo é igual a menos 4, perdão, menos 3 mais 4 mais 1. Viu o truque?
E aí, Paulo, o que você vai fazer agora? Porque eu ainda não vi a solução. A gente está a um passo de resolver essa história. Quando você resolve isso comigo, diga-me, por favor, x mais 2. Quem você colocaria no lugar do x mais 2, de modo que este fosse elevado ao quadrado para dar como resultado 1? Quem elevado ao quadrado é igual a 1? Se você disser que o x mais 2 ele pode ser substituído por 1, tá tudo bem, porque de fato 1 ao quadrado é igual a 1. Além disso, você pode dizer também que o x mais 2 ele pode ser igual a menos 1, porque menos 1 ao quadrado vai dar 1 também. Regrinha de sinal, né? Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, menos com menos vai dar mais. Daqui surgem as nossas duas raízes. Eu preciso que você me ajude um pouquinho mais apenas. Quem somado com 2 é igual a 1? Se você me disser que o x é igual a menos 1, você acertou. Quem somado com 2 é igual a menos 1? Se você disser que o x é igual a menos 3, você também acertou. Para a nossa equação do segundo grau, nós achamos as nossas duas raízes. Agora preste atenção que eu vou deixar a lista dos passos executados no cantinho do nosso vídeo, para poder ir para a equação literal, beleza? Diante da nossa equação literal apenas, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, se você tem c de um lado, eu subtraio c de um lado, subtraio c do outro. Obtenho ax2 mais bx igual a menos c. Deixei a lacuna, justamente para que possamos completar com um trinômio quadrado perfeito. Mas a gente ainda tem um truquezinho para usar. Eu quero deixar x ao quadrado. Ficar com a vezes x ao quadrado fica só um pouquinho mais pesado. Então eu vou dividir toda essa expressão por um mesmo valor. Sei que não vou alterar essa igualdade, eu vou dividir todo mundo por a. Assim você vai ficar com x ao quadrado mais b sobre a vezes x, tudo isso é igual a menos c sobre a. E agora eu lembro que eu usei um outro truque, que é o de diluir esse termo. Eu sei que eu vou ficar em algum momento com o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu preciso reconhecer quem é esse tal segundo termo do binômio para poder elevá-lo ao quadrado e assim fazer a complementação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou reescrever essa sentença. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes b sobre 2a, esse é o grande truque, essa é a visão sagaz, porque numa multiplicação, se eu tenho um fator igual a 2 em cima, não importa em que fração, e um fator 2 embaixo, não importa onde, esses dois valores eles vão ser cancelados, simplificados. Aí resultaria apenas b vezes x sobre a, que é o que está aqui em cima. E por que fazer isso, já que você poderia simplificar? Para nós reconhecermos mais uma vez quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, este valor, esta fração, ela passa a ser reconhecida como o segundo termo do tal binômio que vai ser elevado ao quadrado. Então, é esse valor, é essa fração, é este segundo termo que eu tenho que elevar ao quadrado para poder completar o trinômio. Estou completando. B ao quadrado sobre 4 vezes A ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a menos C sobre A. E aí, vale a máxima desde o início do vídeo. Você tem uma soma sendo executada de um lado, você tem que fazer do outro, senão você altera a sua igualdade. Então, você vai ficar com mais B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Fechado?
Então agora a gente vai passar para os truques mais sagazes. Primeiro, isso que está aqui, nós já sabemos como reduzir. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é o resultado de x mais b sobre 2a, tudo isso ao quadrado. Show? Isso vai ser igual a... No segundo membro dessa equação, eu vou sugerir que a gente execute uma soma de frações. Só que a gente somar frações, é claro, nós temos que ter o mesmo denominador. Então eu vou calcular o MMC, e este é igual a 4a ao quadrado. O fator de correção aqui, de a para 4a ao quadrado, eu multipliquei por 4a. Se eu multipliquei em cima, eu tenho que multiplicar embaixo também. Perdão, se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. E como 4a ao quadrado apareceu de novo, nessa fração, eu não preciso mexer. Tranquilidade? Aí a nossa fórmula está se desenhando. Eu vou pegar e vou começar aqui de novo esse trabalho. O x mais b sobre 2a, ele vai assumir dois resultados diferentes. Um, o mais raiz dessa expressão grande, o outro menos a raiz dessa expressão grande. Foi o que a gente executou no outro processo, o numérico. Então você vai ficar com mais ou menos a grande raiz de B2 menos 4AC. A ordem das parcelas não altera a soma, eu dei uma ligeira invertida. Tudo isso sobre 4A ao quadrado. Completemos a raiz. E o nosso último passo, o derradeiro, é composto, na verdade, de dois momentos. Primeiro, eu vou pegar essa expressão e vou jogar para o segundo membro. Só que eu tenho que aqui extrair a raiz. Eu não tenho condições de extrair a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Mas 4a ao quadrado eu consigo extrair a raiz disso. Então eu vou extrair. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. A raiz quadrada de a ao quadrado é igual a a. Logo, b sobre 2a, quando eu jogar para o segundo membro, a fração já está com o seu denominador arrumadinho. Então, mais b passando para o outro lado, menos b. Mais ou menos a raiz quadrada de b2 menos 4ac. Eis a fórmula de Bhaskara. Se você me permite colocar um adendo, este b2 menos 4ac, eu sei que você sabe que ele é tratado com um nomezinho particular. Ele recebe o nome de uma letra grega, que é o nosso delta. Ele, na verdade, é tratado como discriminante, mas isso a gente vai ver em outras aulas. E se você gostou desse vídeo, como eu imagino que você tenha gostado, deixe o seu like. Isso vai facilitar que essa interação sua com o canal Receita Matemática favoreça o recebimento de novos vídeos. Minha gente, até a próxima!